Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de português de hoje vai começar com as correções das atividades da aula passada, tá? Que eu pedi para vocês fazerem no caderno. Então, classifique o predicado das orações a seguir. Ana é uma pessoa sensível. Aqui nós temos um predicado nominal, porque nós temos um verbo de estado. Os alunos fizeram uma avaliação. Aqui nós temos um verbo de ação, então um predicado verbal. Os alunos fizeram avaliação nervosos. Aqui nós temos estado e ação, então é um verbo nominal. O programa de televisão foi interessante. Temos um verbo de estado, verbo nominal. Os soldados voltaram tristes da guerra. Temos aqui um verbo de estado e ação, então um verbo nominal. O filme estava em cartaz nos cinemas. Então, verbo de estado, verbo nominal. Predicado nominal, né? A empregada limpou toda a casa. Temos aí um verbo de ação, predicado verbal. Os soldados prenderam os criminosos. Também um verbo de ação, predicado verbal. A criança brincava contente. Aqui nós temos tanto o verbo de ação quanto o verbo de estado, então ele é predicado verbo nominal. E por último, não sei responder a essa pergunta, nós temos aqui um predicado verbal, tá? Então, lembrando que para ser predicado verbal, eu preciso ter um verbo de ação ou de estado, ou um verbo de ação ou um fenômeno da natureza, e para ser predicado nominal, eu preciso ter um verbo de estado, tá? Aí vocês precisam primeiro achar dentro da oração o verbo. Identificando o verbo, né? Vocês vão saber direitinho que tipo de predicado nós temos aí. Então, vamos para a próxima atividade. Em atividade 2, vocês iam achar o sujeito e classificá-lo, né? Então, os turistas vão à praia todos os dias. Quem vão às praias todos os dias? Os turistas, né? Então, aqui, os turistas é o meu sujeito. E que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito simples. Depois, algumas espécies de cobras e de aranhas são venenosas. O que são venenosas? Algumas espécies de cobras e aranhas. Então, aqui eu tenho o sujeito composto. Depois, os tripulantes e o capitão avistaram o iceberg. Quem avistou o iceberg? Os tripulantes e o capitão, também sujeito composto. Ao entardecer, Ricardo e Marcos jogam futebol na quadra de areia. Quem joga futebol na quadra de areia ao entardecer? Ricardo e Marcos, é um sujeito composto. Meu pai e minha mãe foram comigo ao circo. Quem foram comigo ao circo? Meu pai e minha mãe, meu sujeito composto. As árvores frondosas refrescam a pracinha. O que refresca a pracinha? As árvores frondosas. Então, sujeito simples. A turma da quarta série está muito agitada por causa da formatura. Quem está muito agitada por causa da formatura? A turma da quarta série. Então, sujeito simples. Eu e vovô viajamos para o Pantanal. Quem viajou para o Pantanal? Eu e o vovô, sujeito composto. Tá? Então, aí vocês descobriram o sujeito e conseguiu classificar. Então, vamos agora para a atividade de hoje. Bom, meninos, a nossa aula de hoje de português vai começar com a atividade na apostila. Então, nós corrigimos o exercício do caderno e agora estamos indo para a apostila. Então, vocês vão fazer a página 62 e 63. Então, são as duas páginas que vocês vão fazer agora. Acabando de fazer, vai me mandar foto, tá? Para eu ver direitinho que vocês estão fazendo as atividades. Combinado? E na aula 2 de português, nós vamos fazer a correção dessas páginas, tá? Então, até lá!